Todos os anos, o Prêmio ADEME abre espaço para que boas ideias encontrem o mercado. Isso graças à categoria Inovação Acadêmica, que premia estudantes dos cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo. Hoje o ADEMEcast vai falar um pouquinho sobre a categoria de Inovação Acadêmica do Prêmio ADEME. Fique com a gente. Olá, sejam bem-vindos ao ADEMEcast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano, uma iniciativa da ADEME Bahia, em parceria com a Band Bahia. E hoje, nosso papo é sobre o Prêmio ADEME de Inovação Acadêmica, um prêmio que premia estudantes dos cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo. Para conversar com a gente, aqui comigo, do meu lado, Viviane Fonseca, vice-presidente da ADEME Bahia. Bem-vinda, Vivi. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui falando sobre essa categoria que é tão importante para a ADEME. E também os professores que fazem parte da comissão julgadora do prêmio da categoria Inovação Acadêmica, a professora Ana Gabriela Saraiva, bem-vinda. Obrigada, Camila. E o professor Luiz Henrique Neiva, da UFBA. Muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Viviane, vamos começar falando um pouco, né, sobre essa categoria que é tão importante, tão estratégica para a ADEME, né? Quando foi que ela surgiu? Isso, eu diria, Camila, é uma coisa que a gente tem muito, de forma unânime dentro da ADEME, entre as 13 categorias atuais da premiação, a categoria de inovação acadêmica é realmente uma grande pérola dessa premiação, né? A premiação mais consagrada do estado da Bahia, e a categoria de inovação acadêmica muito pelo aspecto do potencial de transformação que ela tem nesse cenário da relação que é tão importante e valiosa entre a academia e o mercado imobiliário, o mercado de trabalho. Então, a cada ano, a gente entende que é uma categoria, é um esforço que precisa ser mantido e cada vez mais aprimorado nesse sentido de manter a construção dessa relação que é tão importante no desenvolvimento, não só econômico, mas também social, do estado da Bahia. Então, realmente é uma categoria que tem muito apreço, muito carinho. Surgiu em 2019, né? Então, em 2026 foi a 7ª edição do prêmio. E a cada ano que passa, a gente entende que ela não poderia realmente deixar de existir. E aí a gente conta muito com a comissão julgadora, que é realmente uma equipe fantástica, que leva a missão dessa premiação de forma muito séria, muito comprometida, dedicam seu tempo, sua expertise, enfim, esse desejo de ver realmente algo tão promissor acontecendo e realizando cada vez mais. A gente sabe que tem alguns critérios, né, que são importantes para os projetos, o olhar dos projetos, né? Um deles é a aplicabilidade no mercado, e a gente fala muito de inovação. E quando a gente fala de inovação, é muito comum a gente remeter à tecnologia, e não é só isso, né? Quais são os aspectos de inovação que vocês consideram importantes dentro dos projetos? Então, a parte de tecnologia, como você falou, de fato, é muito importante, né? Mas eu acho que uma parte da inovação, assim, que eu vislumbro como muito interessante é quando você pensa em resolver problemas complexos com soluções simples, né? Então, da gente pensar em simplificação de processos, desburocratização de alguns processos que temos na nossa indústria, né? E quando a gente consegue ver isso bem documentado, bem aplicado, né, para a gente conseguir pensar naquele processo macro, de você identificar os gargalos, as etapas ali, e ainda que utilize, né, a tecnologia, mas você expandir essa visão a ponto de conseguir resolver um problema complexo com algo simples, né, simplificar isso, eu acho um grande avanço. Eu acredito, concordando com o Luiz, a aplicabilidade, né? E eu acho que a visão que a gente tem que dar da construção do futuro, né? Então, a construção que a gente tem a produtividade sendo melhorada, os processos sendo melhorados. Então, hoje a gente tem tanta tecnologia, né, disponível, né? Então, abrir a mente dos estudantes para o uso dessa tecnologia com uso na construção civil, né? Pensando em construções mais sustentáveis, né, com a visão do futuro.
Então, acho que o prêmio, ele abre um pouco a mente para mostrar para os estudantes que hoje o mercado está preocupado com questões como industrialização, como produtividade, como sustentabilidade, e vendo que isso não é só uma conversa acadêmica, mas em si é o que se pretende colocar em prática. Viviane, uma dúvida que muitos estudantes, muitos participantes devem ter antes da inscrição é como é essa jornada, né? Até a aprovação, até a eleição do melhor projeto. Sim. A partir do momento que o estudante inscreve um projeto, quais são as etapas? Isso. Primeiro ele tem acesso ao edital, né, em que são colocadas ali, além do tema, os requisitos para apresentação dos trabalhos, e eles, a partir da inscrição, ficam ali aguardando a primeira seleção que é feita pela comissão julgadora, que avalia os trabalhos que foram inscritos e classifica, né? Então, valida a classificação deles. À medida que eles se classificam, eles passam para uma segunda etapa de seleção, para que sejam selecionados a quantidade de trabalhos de cada categoria, que são 10 para graduação e 10 para pós-graduação. E esses selecionados vão apresentar, no segundo momento, para os associados da ADEME. De fato, o mercado imobiliário são os empresários que assistem a essas apresentações. Então, de alguma forma, já é um grande prêmio ali, né? Com essa possibilidade de estar em contato com os empresários do setor. Lá eles já conseguem criar não só essa relação com o mercado de trabalho, com o mercado imobiliário, mas de fato apresentar suas ideias. Dali surgem infinitas possibilidades, né, de sequência naquelas ideias, independente do resultado final da premiação efetiva, mas ali de fato a gente entende que é o grande momento, a grande entrega dessa categoria de inovação acadêmica, porque o que a gente espera enquanto ADEME é exatamente essa conexão com a academia. Então, nesse momento, a gente tem essa conexão estabelecida, independente do resultado final, de quem ficou em terceiro, segundo e primeiro lugar. E aí, a partir dessa apresentação, os associados fazem suas avaliações, a comissão julgadora se reúne mais uma vez para apurar as notas, né, a avaliação dos associados e conhecer o resultado final, né, o vencedor, a primeira, segunda e terceira colocação, que é anunciada na cerimônia do Prêmio ADEME. Então, é realmente um processo que é muito gratificante, do começo ao fim, porque a gente vê a cada ano que passa os projetos chegando de forma mais madura, mais qualificada, né, as apresentações assim, de forma muito profissionais mesmo. E nessa apresentação, como eu disse, os associados percebem como a academia é uma fonte riquíssima de solução, que às vezes é muito mais nessa linha, professor Luiz, de serem soluções simples para problemas complexos, né? Coisas que já podem ser solucionadas e que não dependem de uma nova tecnologia, uma inovação, mas algo que não foi usado ainda, de repente, para aquela solução, mas que já existe para outra finalidade que pode ser aplicada. Então, realmente é bem gratificante. Eu queria aproveitar o gancho da professora Ana Gabriela para fazer, inclusive, uma provocação nesse sentido. Então, assim, no papel de vocês, né, enquanto professores e membros da comissão julgadora, vocês enxergam que a premiação, que o Prêmio ADEME, nessa categoria de inovação acadêmica, de alguma forma direciona a formação dos estudantes, muito pensando na questão da aplicabilidade, de entender como as soluções e a teoria pode, de alguma forma, ser realmente revertida, né, transformada numa solução prática para as demandas do mercado? Eu acho que um grande mérito do prêmio é aproximar a academia do mercado, né? Como Sim. vocês já comentaram. Né? Então, acho que esse é o grande mérito do prêmio. E muitas vezes, as soluções podem ser pesquisadas ou podem até existir, né? Mas a demanda não chega para a academia. A academia muitas vezes não sabe o que o mercado quer. Né? Então, acho que a partir da ideia do prêmio, de ter o prêmio, de ter um edital do prêmio com itens que o estudante deve submeter, né? Muitas vezes são trabalhos até bons, mas que não se enquadram à demanda do prêmio, ao que o mercado está vislumbrando, né? Então, a partir do momento que você tem o edital e o mercado mostra, a gente está precisando disso, eu acho que essa aproximação se torna real e o que é desenvolvido na academia passa a ser algo que efetivamente vai ser aplicado, né? Então,
Na universidade, o que a gente quer é que os estudantes tenham olho para o que efetivamente eles vão aplicar, o que eles vão trabalhar. E o prêmio virá uma vitrine para eles. Olha, eu tenho isso aqui que eu estudei, está disponível para as empresas no mercado imobiliário baiano. E eu acho que esse foco, né, de ser vitrine no mercado que precisa de soluções e que muitas vezes a academia não sabe que é necessária, eu acho que é o grande mérito da gente ter o prêmio já desde 2020, aí em edições, né? Desde 2019 e 2020, o primeiro premiado. Perfeito. A gente vendo a ideia, né, a intenção da premiação sendo realmente concretizada nessa sua fala. Vocês acompanham dezenas de projetos todos os anos. Existe algo que vocês sinalizem que diferencia um projeto vencedor? Eu acho que vai muito nessa linha da aplicabilidade, mas além disso, alguma característica aí que sinalize um projeto vencedor? Eu acho que percebemos assim muito até pelo cuidado com que os documentos vêm, né? Essa avaliação desse período, por exemplo, a definição ficou no detalhe. Algumas foram na casa do 10º, do 100º, né? A gente aumenta aí essas exibições de decimais para a gente conseguir ver, né, a diferenciar, porque foram muitos trabalhos bons, né? Então, a gente enxerga assim, o cuidado, o esmero que esses estudantes têm, né? Isso eu acho um grande potencial do prêmio, que é identificar esses diamantes que temos aí, né, nas nossas universidades, assim, estudantes que têm o interesse, a gana de buscar, de inovar, de propor, né? Essa questão que a professora falou há pouco aqui, os estudantes têm muito esse interesse quando eles vêm nos procurar para fazer os trabalhos, as orientações. Professor, mas eu quero aliar o conteúdo daqui, a teoria com a prática, com o que eu estou vendo lá no trabalho, que eu enxergo. Então, eu gosto de orientar alunos assim, que tenham essa vontade, né? Então, isso é identificado, a gente consegue perceber isso no texto, no cuidado, na formatação, nas escolhas das figuras, nos objetivos, em como é construído aquele trabalho, porque às vezes é um trabalho grande, né? É desafiador você conseguir resumir isso num folder ou num artigo, né? Dependendo do formato. De pós-graduação, né? Que são Exato. dissertações ou teses de doutorado, você resumir num artigo e mostrar que aquilo pode ser efetivamente aplicado. Né? E assim, eu acho também, concordando com o Luiz, como são fases, a gente pega os trabalhos na primeira fase, e às cegas, a gente não sabe de quem são os trabalhos, então a avaliação é às cegas, a gente não sabe nem a universidade, nem quem é o professor e nem quem é o estudante que está submetendo o trabalho. Então a gente faz essa avaliação, inclusive na curiosidade de ver aquela apresentação. E quando a gente escolhe os 10 primeiros que vão para a apresentação para os dirigentes da ADEME, é que aí a gente vê muitas vezes a paixão que eles colocam na apresentação do trabalho. O trabalho é um filho, né? Então eles estão ali defendendo sua ideia, defendendo o seu trabalho e muitas vezes quando a gente está lendo, a gente não sente essa emoção. Então eu acho que as duas etapas na configuração do prêmio ficam perfeitas. Porque a gente faz uma seleção muitas vezes porque não atinge ou não atende um indicador de formatação ou um indicador de aplicabilidade, né, que tem um peso grande, né, no caso, que é um prêmio para mercado, né, ou da inovação em si, ele não tem nada muito inovador. Então, a gente olha com esse foco. Mas quando ele vai para a apresentação, a segunda etapa, eu acho que assistir às apresentações é muito bom. Né? Então, a gente nota a paixão, a gente nota como eles se envolvem, os estudantes se envolvem naquele momento. Falando um pouquinho desse estudante, né, que vocês estão falando, que é o estudante que tem o interesse de unir o conhecimento acadêmico com o mercado, como é que esse estudante pode ampliar o seu repertório, entender mais sobre o mercado para, dentro da academia, conseguir propor essas soluções? Bom, eu acho que o estudante ele tem que aproveitar o tempo que ele está na universidade para, primeiro, ganhar o que a universidade oferece, né, de conhecimento teórico, de conhecimento prático, mas aproveitar também as outras oportunidades que estão aí, né, participar dos seminários, participar das apresentações dos prêmios ADEME. Então, se tem um estudante que ano que vem quer submeter um trabalho que ele está desenvolvendo agora, ele pode assistir às apresentações.
ele pode ver como é que é colocado ali. Ele pode ir participar de grandes seminários, de eventos que tem nas entidades, na ADEME, no Sinduscom. Muitos deles são eventos gratuitos, abertos ao público, onde se observa o que é que o mercado está precisando. Para justamente quando ele for propor algo que ele quer trabalhar, ou até a empresa que ele quer trabalhar. Porque às vezes, enquanto estudante, não sei se comigo foi um pouco assim, tinha empresas que eu dizia, poxa, eu tinha vontade de trabalhar para essa empresa. Eu acho que tem um perfil no jeito que eu pretendo seguir, né? Ou na área que eu pretendo seguir. Então, ali, quando você está participando dos eventos, vendo os dirigentes falando, vendo o que o mercado está demandando, eu acho que você já vai encaminhando sua vida acadêmica e a vida profissional, né? Porque a vida profissional começa quando você entra na universidade, né? O que eu costumo falar em sala de aula, primeiro dia de aula, você lá já está sendo avaliado pelos seus professores, até na forma de se comportar, de você interagir com os demais colegas, de você interagir com os professores, de ter um comportamento mais profissional. Então, eu acho que isso tudo faz parte para você chegar já nesse fim de curso, normalmente são alunos de fim de curso, que submetem ao Prêmio ADEME, mais pronto, com perfil profissional. E nas apresentações a gente percebe muito isso, que tem alguns que já estão com perfil, parece um profissional até de anos, trabalhando devido à grande maturidade que já adquiriram para chegar lá. Perfeito. E eu diria, inclusive, que é uma coisa que a gente observa muito nas novas gerações, né? Assim, o perfil, eu até pegando esse gancho, eu queria perguntar se vocês notam uma mudança de perfil dos estudantes e também dos trabalhos que são apresentados, não só na premiação, mas no dia a dia mesmo, dentro das universidades, porque a gente ouve, antes de passar a palavra, assim, a gente ouve muita queixa por parte dos jovens de não ter determinados espaços no mercado de trabalho, e a gente, na verdade, deve inverter um pouquinho a ótica, porque falta, provavelmente, essa iniciativa dos estudantes de buscarem esses espaços de formação prática, em paralelo com a universidade, com a formação, né, acadêmica, e irem percebendo como aquilo se aplica, quais são os caminhos para o mercado de trabalho, e conhecendo a realidade das empresas e das demandas do mercado. Então, esses espaços que você citou, por exemplo, professora, do Sinduscom, da ADEME, e outros tantos eventos gratuitos e outros também não gratuitos, mas que de alguma forma justificam muitas vezes o investimento, são oportunidades do estudante entender como é que aquela formação teórica, acadêmica pode ser melhor aproveitada. Então, eu acho que também um pouco do perfil dos novos estudantes, né, de buscarem esse complemento prático, independente de ser uma exigência, né, do currículo acadêmico, mas por iniciativa própria mesmo de ser. Então, eu acho que nós, enquanto mercado, enquanto empresas do setor, sentimos falta também de jovens profissionais, né, recém-formados, que tenham esse perfil de valorizar a prática, valorizar a formação prática do que foi aprendido. Então, acho que é um pouco aí uma necessidade de uma reflexão dos estudantes, porque o espaço está aí, o espaço existe, mas para os profissionais que, de fato, buscam esse destaque, né? Então, queria só pedir que vocês confirmem se percebem uma mudança do perfil do estudante ao longo dos anos, especialmente desses 7 anos aí de premiação, ADEME. Então, falando um pouco sobre a percepção que eu tenho dos alunos, né, enquanto professor e também coordenador de curso, né, que atualmente sou coordenador do curso de Engenharia Civil da UFBA, a gente percebe alguma mudança, sim, nesse perfil dos alunos, né? É uma geração um pouco mais imediatista, então que a gente tem que ter esse cuidado, e com hoje o avanço das tecnologias, da inteligência artificial, às vezes eles querem procurar caminhos mais curtos, né? Mas algo que nós docentes sempre conversamos com eles, principalmente nessa parte, né, da engenharia, é de que o papel de nós enquanto engenheiros, né, que podemos, obviamente, vamos utilizar essas ferramentas, estão aí, elas são realidade, né, não são um futuro, elas são um presente, mas que é necessário eles serem questionadores, eles não serem meros utilizadores daquelas soluções, eles serem propositivos. Eu sempre falo isso com os meus alunos, né, que vocês precisam garantir, isso é o que nos faz existir enquanto profissão.
Porque no momento que tudo pudesse ser resolvido por um computador, por um software, encerra-se a profissão de arquiteto, de engenheiro, né? E que bom que a gente que precisa ainda do ser humano. Então eu sempre tento valorizar com eles, que eles enxerguem a importância disso, deles aproveitarem, fazendo um gancho com a fala da professora anterior. A universidade é o momento para você experimentar, conhecer. A gente tem uma área muito grande de atuação, de possibilidades que tem. Então é aquele momento para você estagiar, participar de seminários. Agora estamos aí passando no Brasil com a questão da curricularização da extensão, então de conferir ao aluno essa autonomia, né, para ele ser o agente dessa mudança, de procurar, de questionar, de trazer para a sala de aula também. Né? Eu gosto muito de fazer isso com meus alunos, de o que é que vocês estão vendo aí nos estágios, nos trabalhos de vocês, tem relação com a nossa disciplina, como é que você aplica isso? Então isso vai, eu penso, né, criando essa sementinha assim para tornar alunos mais dedicados, mas que sempre tem, a gente sempre consegue, é o que nos motiva, né, me motiva muito enquanto essa carreira que eu sempre quis seguir, é de enxergar e de contribuir com a formação desses alunos aí. Então, falando para este estudante, né, que tem interesse em participar do Prêmio ADM de Inovação Acadêmica, quais são os conselhos que vocês dão para esse estudante? Eu acho que, primeiro, o estudante tem que estar antenado do que está acontecendo no mercado, né? Então, como a gente falou, participar do máximo possível. Por que não frequentar o Salão ADM, né, para ver o que os novos empreendimentos têm a oferecer ou buscam oferecer? Se você for ver a coisa de 10 anos, 5 anos atrás, não existia vaga para carro elétrico, não existia adaptador USB nos apartamentos. Hoje isso tudo é muito real. E os apartamentos que eles vão começar a pensar, a construir ou a projetar, como é que vão ser daqui a 5 anos? Sim. Então, qual é a tendência de mercado? Eu acho que ele tem que estar antenado com tudo isso. Eu acho que o conhecimento técnico que a universidade passa, isso é básico. Eu acho que o engenheiro tem que ter e o arquiteto tem que ter. Então, a formação é para isso e ela é necessária, né? Todo o resto, todo o complemento para ele ser um bom profissional, para ele fazer uma boa apresentação, no caso, num prêmio ADM, são o que a gente chama de soft skills, né? Saber se relacionar, saber fazer boas apresentações, saber que na empresa que você vai trabalhar, você vai ter reunião com clientes, você vai ter reunião com o chefe, você vai ter reunião com a diretoria, você vai ter que muitas vezes fazer apresentações do produto que você vai defender, o que você vai construir, né? Então, eu acho que o conhecimento técnico, ele é básico, mas o estudante ele tem que estar com a visão muito mais ampla, né? E hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, isso se torna muito mais fácil, né? Então, eu acho que estar antenado mesmo no que está acontecendo, seguindo o básico do conhecimento técnico, não deixando de lado o que a universidade vai cobrar e tem que cobrar, né? Porque é uma responsabilidade, né? Eles vão estar à frente de novos empreendimentos, projetando, construindo, são vidas, né? No juramento lá do engenheiro, a gente fala que a vida humana é em primeiro lugar. Então, acho que isso é básico. E o resto é o que vai diferenciar um profissional do outro. Professor Luiz Henrique, quer complementar? Não, contemplado com essa fala. É engraçado até quando professores começam a conversar muito, que a gente pensa muito parecido. Né? É exatamente isso, é de buscar o diferencial, né? Dele não seria nem o termo gastar, mas dedicar energia em seu propósito, né? Do que você gosta, daquilo buscar e aí se tornar melhor, né? Porque espaço temos, mas para gente qualificada. Né? Exatamente. Eu só pediria aqui para a próxima edição do Prêmio ADM, se puderem deixar um conselho, uma recomendação para os estudantes que vão assistir a esse episódio, para eles entenderem que tipo de diferencial eles devem buscar na apresentação do trabalho. Uma dica, um conselho aí valioso. Eu acho que nas próximas edições os estudantes têm que estar de olho no que o mercado está demandando, o que o edital do prêmio já demanda, já estudar o edital desse ano, por que não, né? Para servir como base do tipo de trabalho que eles podem encaminhar e podem desenvolver, né? E eu acho que é o não temer, né? Porque às vezes eu noto que tem estudante, principalmente estudante da graduação, diz, não, mas eu vou mandar um trabalho, eu vou ter que apresentar para um monte de diretor de empresa, né? Então eu acho que o estudante ele tem que enfrentar, ele tem que encarar, porque ele tem muita coisa boa a oferecer e aproveitar o Prêmio ADM como uma vitrine mesmo,
né? Ele é o profissional do futuro. Nas apresentações lá, no dia das apresentações dos estudantes, eu vi dirigente de empresa que falou, nossa, se eu tivesse um escritório de arquitetura, eu queria você trabalhando comigo. E este ano foi desafiador, né? Que eles estavam na Praça Central do Salvador shopping. Então, paravam a população, leigos, que estavam ali assistindo e maravilhados com aquilo. E até incentiva outros estudantes que pensam em fazer engenharia ou arquitetura a estar trilhando, né, o mercado que a gente precisa muito de bons profissionais. E falando, Viviane, do próximo Prêmio ADM de Inovação Acadêmica, as inscrições já tem alguma previsão? Isso, Quando é que eles devem ficar atentos para não perder? A gente divulga, né, o edital mais para o fim do ano, mas é como a professora Ana Gabriela falou, eu acho que uma boa forma de começar é estudando o edital desse ano. A gente sempre ajusta alguma coisa no tema, mas nunca foge muito dessa proposta da inovação e de soluções para o mercado imobiliário. Então, eu diria que o que ele precisa entender ali de né, características do trabalho e a demanda da ADM em relação ao tema já está no edital desse ano, que está disponível no site da ADM. Então, eu acho ótima, valiosa essa recomendação, porque é tempo para eles prepararem, né, com mais calma o trabalho. E reforçando isso que foi dito, assim, eu diria que o Prêmio ADM de Inovação Acadêmica tem, como eu falei no início, uma série de ganhos para quem participa ali, para o estudante, né? Então, muito além do troféu, da premiação, né, dos primeiros lugares, que são um de cada categoria de graduação e de pós-graduação. Mas, assim, começa nesse processo de preparar um trabalho, como a professora Ana Gabriela disse, então, de se preparar para levar a sua ideia, né, para apresentar a sua ideia. Então, a própria preparação do trabalho, do material que vai ser submetido, passar por um processo de avaliação de uma comissão julgadora tão qualificada para isso. Então, quando for pensar num TCC, né, que eles começam a fazer o TCC no último ano do curso, não, professor? De repente, já focar o TCC em algo prático. E quando for escolher o tema do TCC, disse, não, isso aqui é uma inovação que eu posso estar participando do Prêmio ADM no futuro. Então, quem vai começar a fazer o trabalho agora é para apresentar na próxima edição do prêmio. Perfeito. Então, acho que o momento está bem adequado para eles começarem mesmo a pensar nisso. Exato. E fora que leva uma ideia, pensando na aplicabilidade, em soluções, né, em resolver realmente uma demanda concreta, real do mercado, e tem esse espaço para apresentar essa ideia ali para empresários, investidores, inclusive, às vezes levam ideias de soluções, como a gente já viu alguns vencedores, inclusive, de aplicativos que já estão, né, sendo testados. Então, encontra ali naquela plateia um investidor para, de alguma forma, concretizar, né, a execução daquela ideia. Então, é realmente, assim, são muitos os ganhos. Esse contato com os empresários, eu diria que é a grande recompensa, né, de ter seguido esse processo, de ter levado essa ideia, de ter apresentado, porque ali, de fato, os empresários vão com vontade de conhecer novos profissionais. Já saíram algumas contratações, né? Então, a gente tem o próprio Alexandre Landim, que fazia parte da diretoria da ADM quando essa categoria começou. Então, aqui um agradecimento especial a ele, porque foi quem levou essa categoria do Prêmio ADM, de Inovação Acadêmica, adiante, foi quem colocou em prática. Então, realmente é muito gratificante ver. Ele, inclusive, já foi um contratante, né, de um dos estudantes que apresentaram, assim como outras empresas associadas à ADM também já contrataram. Então, de fato, ali, muito além do troféu, né, são muitos ganhos nesse processo para o estudante. Só o fato dele conseguir vencer, talvez, esse medo, né, e essa percepção de que não consegue, enfim, nessa apresentação ele entende que ali isso já foi superado. Então, de fato, são muitos os ganhos. Criar conexões, né? Uma coisa valiosa hoje. Bom, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer as presenças, professora Ana Gabriela, professor Luiz Henrique, Viviane, e dizer que ratificar, né, o convite para que os estudantes de engenharia, arquitetura e urbanismo se inscrevam no Prêmio ADM, esse prêmio que une a academia e mercado, que proporciona boas oportunidades, né, para o futuro. E se você quiser saber mais informações sobre o Prêmio ADM, sobre o mercado imobiliário, você também pode acessar as redes sociais da ADM, que aparecem na tela, o site adm-ba.com.br, inclusive no site tem o e-book com os projetos que já participaram. A ADMcast fica aqui, até o próximo.